Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início então a mais uma aula. Na aula passada eu deixei para vocês fazerem 3 exercícios sobre trinômio quadrado perfeito, tá? E agora a gente vai corrigir, tá bom? Então se vocês não fizeram, se algum de vocês não fizeram, eu peço que não assista essa aula, né? Porque ela é uma aula de correção. Então se você não fez, vai primeiro fazer e depois você corrige, tá? Não tem motivo da gente assistir uma correção de algo que a gente não fez, né? Tá? Então façam antes de assistir essa correção, beleza? O primeiro exercício, ele fala assim: desenvolva trinômios quadrados perfeitos. E aí tem aqui que é para desenvolver. Eu esqueci de colocar o quadrado neles, tá? Mas eu corrigi, eu não sei se alguns de vocês fizeram antes de eu ter corrigido, tá? Mas tem o quadrado aqui em cima, tá bom? Porque se não tivesse o quadrado, não tem o que a gente fazer, tá? Então vamos lá, desenvolver trinômio quadrado perfeito. Então, ó, x mais 1 ao quadrado. Então, como que é a formulazinha? O quadrado do primeiro, quem que é o primeiro? O x. Então, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, não tem o que fazer, né? Permanece x ao quadrado. Mais 2 vezes 1, 2. Vezes x, 2x. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Acabou aqui, tá? Agora aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Então, ó, o quadrado do primeiro, aqui não é menos? Então, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1. Mais o quadrado do segundo, então, 1 ao quadrado. X ao quadrado, eu tenho que fazer? Não, né? Só repetir ele aqui. Menos 2 vezes 1, 2, vezes x, 2x. Mais 1 ao quadrado, que dá 1. Certinho? Próximo aqui, ó, o quadrado do primeiro. Então, m ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. O segundo é o 2. Mais o quadrado do segundo, então 2 ao quadrado. M ao quadrado, não tenho o que fazer, só repito. Mais 2 vezes 2, 4 vezes m, 4m. Mais 2 ao quadrado, 4. Beleza? Agora aqui, k menos 5 ao quadrado. O quadrado do primeiro, então vai ficar k ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é o k, vezes o segundo, que é o 5. Mais o quadrado do segundo. K ao quadrado não tem o que fazer. Repito ele aqui. Menos 2 vezes 5, 10. Vezes k, 10k. Mais 5 ao quadrado, 25. Beleza? Corrijam aí que eu vou passar os próximos. Ó, então vamos lá. 2y mais 10 ao quadrado. Então, mesma coisa, ó, o quadrado do primeiro. Agora aqui também que tem o 2 e o y, então eu vou colocar entre parênteses, tá? Ó, vou por assim, 2y ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 2y, vezes o segundo, que é 10. Mais o quadrado do segundo, então vai ser 10 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado, y ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Então aqui vai ficar 40y. Mais 10 ao quadrado, 100. Acabou. Próximo, 5k mais 7 ao quadrado. 5k ao quadrado mais 2 vezes 5k vezes 7 mais 7 ao quadrado. Então, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? 5 ao quadrado,
25. K ao quadrado, K ao quadrado. 2 vezes 5, 10. Vezes 7, 70K. Mais 7 ao quadrado, 49. Próximo, 7 menos m ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 7 ao quadrado, 49, menos 2 vezes 7, 14, mais m ao quadrado. Lembre-se sempre, tá? Quando é menos aqui e mais aqui, tá? A gente já mostrou isso lá na distributiva, porque que é assim, tá? Agora a última, 2x mais 1 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, vezes x, 4x. Mais 1 ao quadrado dá 1. Beleza? Então tá aí corrigida a número 1, tá? Agora a gente vai corrigir a número 2. A número 2, ela fala assim, ó. Calcule a área dos quadrados com lados iguais a... Então, letra A, um lado igual a 10, letra B igual a 15, C 3, enfim, tá? Como que a gente calcula a área de um quadrado? É o seu lado ao quadrado, não é? Então, qual que vai ser a área desse quadrado aqui? Então, a área é igual ao lado, não é 10 centímetros? Então, vai ser 10 ao quadrado, que é igual a 100 centímetros ao quadrado. Certo? Aqui na letra B, o lado é 15 centímetros. Então, a área é igual a 15 ao quadrado. Quanto que é 15 ao quadrado? Só fazer 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Foi 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. Foi 1. 1 mais 1, 2. Então, é 225 centímetros quadrados. Letra C. Agora o lado tem 3x centímetros. Então, a área é igual a 3x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, x ao quadrado. Então, 9x ao quadrado centímetros. A D, o lado é igual a x mais 9. Então, a área do quadrado é x mais 9 ao quadrado. E aí, a gente vai fatorar isso, né? Então, a área vai ser igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, repete, né? X ao quadrado. 2 vezes 9, 18. Vezes x, 18x. 9 ao quadrado, 81. Então, a área desse quadrado é... Aqui tem quadrado também, tá? X ao quadrado mais 18x mais 81 centímetros quadrados. E por último, a letra E. O lado mede 1 menos 12 centímetros. Então, a área é igual a 1 menos 12, y, né? Ao quadrado. Vamos lá. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
y ao quadrado, tem que fazer, permanece y ao quadrado. 2 vezes 12, 24. 24 vezes y, 24y. 12 ao quadrado, se você fizer 12 vezes 12, vai dar 144. Então, a área é essa daqui. Beleza? Então, tá corrigido aí a número 2. Agora, pra gente finalizar, vamos corrigir a número 3. A última questão, então, é essa. Fala assim. Fatore os trinômios quadrados perfeitos. Para fazer esse exercício, sugerem que deem uma olhada no passo a passo do exercício 3 da página 425. Lá na página 425, então a gente fez um passo a passo, né? Ele fala assim, para fatorarmos um trinômio quadrado perfeito, procedemos da seguinte maneira. Então a gente vai usar esse passo a passo para fazer, tá? E eu não quero fazer usando passo a passo, eu já sei fazer sem olhar. Ótimo, tá? Melhor ainda. Mas se tá com dúvida, pode olhar o passo a passo. Eu vou fazer o primeiro, acho que usando o passo a passo, os outros talvez a gente faça direto, tá? Então, a primeira coisa que ele fala assim, identificamos os termos que são quadrados perfeitos. Então, quem aqui é quadrado perfeito? O x ao quadrado, né? E o a ao quadrado. Beleza? Depois ele fala, encontramos a raiz quadrada desses termos. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. A raiz quadrada de a ao quadrado? Vou pôr assim, tá? Verificamos se o terceiro termo é o dobro do produto dessas raízes. Então, vamos ver se esse terceiro termo aqui é 2 vezes isso vezes isso. Então, 2 vezes a vezes x, 2ax. 2ax. Então, em caso afirmativo, a fatoração será dada pelo quadrado da soma ou subtração das raízes encontradas. Então, se aqui é mais, aqui é mais. Então, elevamos ao quadrado. Tá? É só isso. Tira a raiz daqui. A raiz de 9 é 3. A raiz de m ao quadrado é m. Se aqui é menos, vou colocar menos aqui. Qual que é o próximo número que tá ao quadrado? Esse não tá, esse tá, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Então, 1. Verifica se esse aqui é o dobro. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. 6m. Tá? Esse m aqui tá aqui. Aqui. Quem tá ao quadrado? O x ao quadrado, então tira a raiz dele. O 9 é 3 ao quadrado, tira a raiz, então vai ficar só 3. Se aqui é menos, aqui vou colocar menos e elevar ao quadrado. Vamos ver se tá certo? O quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x. Mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Então tá certinho. Aqui, 4a ao quadrado, tá elevado ao quadrado quem? O 2, para dar 4, né? E o a ao quadrado é o a, né? Aqui é mais, vou pôr o mais aqui. E aqui, o 3 elevou ao quadrado deu 9 e o b. Vamos ver se tá certo? O quadrado do primeiro, então 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12ab. 12ab. Mais o quadrado do segundo, 3b ao quadrado, 9b ao quadrado. O último, então o y está elevado ao quadrado, aqui é mais, aqui ninguém está elevado ao quadrado, aqui o 5 está elevado ao quadrado, né? Vamos ver se está certo? Quadrado primeiro, mais 2 vezes 5, 10, vezes y, 10y, quadrado de 5, 25. Então, é isso. Certo, pessoal? Então, a gente terminou a correção aí dos exercícios que eu deixei para vocês fazerem na aula passada. Na aula retrasada, na segunda-feira, né? Eu deixei para vocês fazerem lá na página, deixa eu olhar aqui, na página 426, o exercício número 3, tá? E aí a gente vai corrigir ele agora, tá bom? Olha lá, então, esse exercício número 3, lá na página 426, ele fala assim pra gente, ó. Identifique os trinômios quadrados perfeitos e fatórios. Então, a gente tem que ver quem que é trinômio quadrado perfeito aqui e fatorar.
Eu adiantei para vocês, na aula retrasada, que seriam 3, né? Então, a gente tem 5 e 3 deles vão ser trinômios quadrados perfeitos. 2 não vão ser, tá? Então, a gente vai achar quem são eles, beleza? Então, aqui, ó, vamos lá na letra A. Quais são os quadrados perfeitos que eu tenho aqui? O x ao quadrado e o 9, né? Porque 3 ao quadrado é 9. O 6 não é, então ele vai ser o termo do meio mesmo. Aí a gente tira a raiz deles, não é? Então, a raiz de x ao quadrado é x. Aqui é mais, raiz de 9 é 3. Aí agora a gente vai fazer o dobro disso para ver se vai dar isso. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Pronto, esse é um trinômio quadrado perfeito e tá aqui ele fatoradinho, beleza? Não pode esquecer do quadrado, tá? Eu esqueci ele na questão 1, mas não pode esquecer, tá bom? Quando eu fiz pra vocês eu esqueci, né? Isso é um erro grave, não, a gente não pode esquecer, tá? Aqui, vamos identificar os quadrados perfeitos, ó. O 4 é, porque 2 ao quadrado é 4 e o x ao quadrado também. O 20x não é, o 25 é, né? Porque 5 ao quadrado é 25. Então vamos lá. Qual que é a raiz de 4? 2. De x ao quadrado, x. Aqui tem menos, vou colocar menos aqui. Raiz de 25, 5. Vamos colocar o quadrado aqui e a gente vai ver se multiplicar isso por 2 vai dar 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20x. Então, esse é um trinômio quadrado perfeito. Aqui, quem são meus quadrados perfeitos? X ao quadrado. Aqui, ó, 4x. O 4 é, mas o x não é. Então, esse aqui não pode ser. O 3. Tem alguém que eu elevo ao quadrado aqui dá 3? Não. Então, esse daqui não é um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, pode escrever, tá? Não é um quadrado perfeito. Pode até escrever quadrado perfeito mesmo, tá? Aqui a letra D. Aqui o B tá ao quadrado, então ele é o quadrado perfeito. O 10B não tem raiz, então ele provavelmente é o meio. E o 9 é 3 ao quadrado, né? Então, beleza. Então, a raiz quadrada de B ao quadrado é B. Aqui tem menos, aqui 9 é 3. Vamos ver agora se vai dar o termo do meio, ó. 2 vezes 3, 6. Vezes B, 6B. Então, 6B. Eu tenho aqui 10B. Então, esse não é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Eu vou apagar aqui. E esse daqui não é um trinômio quadrado perfeito. Vocês viram? Eu tenho as raízes desses números, mas quando eu multiplico por 2, não dá o termo do meio. Então, não é um quadrado perfeito. O último aqui, ó. Bom, eu falei pra vocês que tinham 3, né? Então ele com certeza vai ser, tá? Então, ó, quem são os termos ao quadrado? M ao quadrado e o 1, né? Porque é 1 ao quadrado. O 2m não tem como eu tirar a raiz. Então, qual que é a raiz de m ao quadrado? M. Qual que é o sinal daqui? Mais. Aqui, 1 ao quadrado, a raiz de 1 é 1. Vamos ver se vai dar o termo do meio? 2 vezes m, 2m, vezes 1, 2m. Então, deu exatamente o termo do meio, tá? E aí, acabamos aqui, então, o exercício número 3. Ó, gente, vamos lá agora na página 427. Ele fala assim, aplicação dos produtos notáveis e do trinômio quadrado perfeito em situações de cálculo mental. Tem um caminhão ali fora ligado, deixa eu parar bem na frente. Eu espero que o barulho não incomode, tá? Ele fala assim no número 1, ó. Caio estava realizando sua tarefa de matemática e precisava calcular a potenciação 17 ao quadrado. Veja como ele fez. Aí ele pegou assim, ó, 17 ao quadrado é igual a 10 mais 7 ao quadrado, que é igual a 100 mais 140 mais 49. E deu 289. Explique o raciocínio utilizado por Caio.
Então, o que o Caio fez? Ele pegou o 17 e ele dividiu em 10 mais 7. Então, ó, tava o 17, aí ele fez o quê? 17 não é 10 mais 7? Então, ele fez 10 mais 7 ao quadrado. E aí, de onde que surgiu aquele 100, 140 e 49? Ele aplicou o produto notável, que a gente aprendeu. Então, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 7, 140. 7 ao quadrado, 49. Olha lá, não foi isso que deu na dele, ó? 100 mais 140 mais 49. E daí ele somou tudo isso e deu 289, que é exatamente 17 ao quadrado, tá? Então lá onde você tem que explicar o raciocínio utilizado por Caio, você pode escrever isso e você pode colocar. Ele dividiu 17 em 2 fatores, né? Em 10 mais 7. E ele utilizou o produto notável para resolver, tá? Aí, na número 2, ele fala, usando o procedimento análogo ao de Caio, calcule. E aí ele deu pra gente calcular 15 ao quadrado, 23 ao quadrado, 47 ao quadrado e 105 ao quadrado. Então é isso que a gente vai fazer. Tá, então ó, o 15 ao quadrado a gente vai escrever como 10 mais 5 ao quadrado. E aí a gente vai fazer, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5 dá 100 também. 5 ao quadrado, 25. 100 mais 100, 200. 200 mais 25, 225. Beleza? O próximo, ó, 23 ao quadrado. Então, a gente vai fazer 20 mais 3 ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 3, 120. 3 ao quadrado, 9. 400 mais 120, 520. Mais 9, 529. 47 ao quadrado. Então, a gente vai fazer 40 mais 7 ao quadrado. 40, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 40 ao quadrado, 1.600. 2 vezes 40, 80. 80 vezes 7, 560. 7 ao quadrado, 49. Se não consegue fazer a conta de cabeça, não tem problema. Daí faz, tá? Faz lá, 80 vezes 7, tá? Pode fazer no papel. 1.600 mais 560, vamos fazer isso aqui, ó. 1.600 mais 560, ó. 0, 6, 2.160, né? Mais 49. Aqui vai ficar 9, 10 foi 1, 2, 2. Dá 2.209. E ali 105 ao quadrado, então vai ser 100 mais 5 ao quadrado, né? Vamos colocar aqui. 100 mais 5 ao quadrado. O quadrado de 100, 10.000. 2 vezes 100 vezes 5, mais o quadrado de 5. Ah, gente, aqui eu fiz direto, tá? Não sei porquê. Mas eu vou querer 100 ao quadrado, né? Mas aí 100 ao quadrado dá 100.000, tá? Então, 100.000. É 10.000, na verdade, né? 100.000. Mais 2 vezes 100, 200. 200 vezes 5,
10.000 mais 25. 10.000 mais 1.000, 11.000 mais 25, 11.025. Vamos fazer na calculadora ver se isso aí tá certo? Ó, vou elevar ao quadrado então, ó, vou fazer aqui na minha. 15 ao quadrado, 225. 23 ao quadrado, 529. 47 ao quadrado, 2.209. 105 ao quadrado, 11.025. Então tá certinho aí a número 2. Pessoal, a gente vai terminar na aula que vem, se der tempo, tá? Na verdade, eu vou deixar essa tarefa para vocês fazerem em casa, na página 429, do exercício do 5 ao 10. Aí na próxima aula, na verdade, eu vou começar terminando ali o 3 e o 4, tá? Que eu deixei. E aí depois a gente corrige essa tarefa aqui, tá bom? Do 5 ao 10, parece bastante, mas não é, tá? Eles são bem simples ali, ó, o número 5, ó. Complete as expressões algébricas, sabendo que elas representam quadrados perfeitos. Então é bem simples, tá? É só ver. Ó, o primeiro ali me deu 49. Então qual é o primeiro termo? É 7, né? Porque eu preciso saber que número que eu vou levar ao quadrado que vai dar 49. Então o primeiro termo é 7. O segundo x ao quadrado lá. Então o segundo termo eu já sei que é x. Então ali no meio que eu vou fazer 2 vezes 7 vezes x. Tá? É bem simplesinho. A 6 fala, a expressão 9m ao quadrado mais 6m mais 1 pode representar a área de um quadrado? Justifique sua resposta. Pense em tudo que a gente aprendeu, se vai ser área, se não vai. Tá? É bem simplesinho, tá? Ali é número 8, fala que cada expressão há um erro, daí é pra você assinalar o erro, né? Qual que é o erro, e fazer a correção dele. Na 9, qual é o termo que deve ser acrescentado, o termo do meio da expressão tal, para que ela se torne um trinômio quadrado perfeito? Justifica sua resposta. Aí ele fatora os trinômios quadrados perfeitos, então eles são abertinhos, você vai fatorar, escrever lá em 2 termos elevado ao quadrado, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Amanhã não tem aula, né? Então vocês têm um tempinho aí pra fazer, tá? Hoje, amanhã, né? Quarta e quinta, beleza, pessoal? Então é isso por hoje, tá? Tenham um ótimo dia e um bom restinho de semana aí pra vocês, tá bom? Tchau!